Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de história. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão estranhando, né, o lugar? Vocês sabem onde eu tô? Isso mesmo, eu tô na nossa escola. Hoje eu vim para cá, para gravar aqui, para vocês matarem um pouquinho da saudade da nossa escola. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade. Eu também estou morrendo de saudade de vocês. E doida e louquinha pra gente se encontrar logo. Bom, hoje a nossa aula de história é sobre o surgimento da escrita. A gente vai saber como foi que surgiu a escrita. Porque vocês já pararam para pensar como foi que a pessoa inventou o alfabeto? Assim, imagina, como é que as pessoas inventaram o alfabeto? Como foi que inventaram as palavras? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, a gente vai falar um pouquinho como foi que surgiu a escrita. Vocês vão ver que antigamente não se escrevia do jeito que a gente escreve hoje em dia, não. Se escreviam de outras formas. E passaram tempos e tempos e anos até escrever da forma que a gente escreve atualmente. Então, para a gente poder aprender um pouquinho sobre isso, todos abrindo o livro de história na página 102, tá certo? Eu já tô, com meu livrinho aqui. Vamos começar? O surgimento da escrita. Você pode imaginar como seria a nossa vida sem a escrita? Como faríamos para nos comunicar, guardar informações e até mesmo usar um computador? Imagina se a gente não usasse a escrita, não soubesse escrever, não tivesse como escrever, como é que a gente ia se comunicar? Como é que a gente ia escrever para um amigo? Como é que a gente ia mandar mensagem? Usar o WhatsApp. Imagina a gente sem a escrita. Não tem nem como imaginar, não é, minha gente? Então, vamos voltar para o nosso texto. Quase impossível, não é, imaginar? Realmente, a escrita é uma das maiores invenções dos seres humanos. A gente vai conhecer primeiro a escrita cuneiforme. Que escrita é essa? É essa aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. A escrita cuneiforme. A gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. A escrita surgiu por volta de 6.000 anos atrás, em uma região chamada Mesopotâmia. Essa região, hoje em dia, é o Iraque, mas antigamente era Mesopotâmia. Os sumérios, povos que viviam nessa região, foram provavelmente os primeiros a usar um código escrito. Mas por que foi inventada a escrita? Tudo começou com a necessidade de registrar quantidades de produtos agrícolas, o número de animais que alguém possuía e as trocas feitas entre as pessoas. Foram esses registros das contagens que deram origem à escrita. Os primeiros exemplos das escritas dos sumérios eram desenhos simplificados que representavam animais, pessoas, objetos e elementos da natureza. Depois, esses desenhos ficaram mais elaborados, até se tornarem símbolos que representavam o som das sílabas de uma palavra. Com isso, a escrita conseguiu expressar melhor aquilo que as pessoas eram capazes de pensar e de dizer. Olha, essa plaquetinha aqui, ó, isso é uma plaqueta de argila. Olha como eles faziam, como eles queriam anotar as coisas. Como eles não sabiam escrever, eles anotavam por forma de desenho. Se ele queria dizer que uma pessoa tinha um cavalo, então eles desenhavam um cavalo. Se tinha dois, desenhavam 2 cavalos. Eles faziam tudo por forma de desenho. Essa plaqueta que eu chamei a vocês é uma plaqueta de argila com símbolos usados para controlar o estoque de alimentos. Essa plaqueta é de cerca de 3.300 anos antes de Cristo e foi encontrada na Mesopotâmia, que hoje em dia é o Iraque. A escrita dos sumérios foi chamada de cuneiforme, pois o instrumento usado para escrever os sinais tinha o formato de cunha ou triângulo. Como há 6.000 anos ainda não havia papel e lápis, eles escreviam na argila ou na pedra usando esse instrumento pontiagudo. Deixa eu mostrar a vocês que instrumento é esse. Estão vendo? Aqui, ó, eles desenhando na argila. Mas aí não era esse não, era em forma de triângulo. Era como se fosse um lápis, mas em forma de triângulo, assim, e eles iam, ó, escrevendo ali. Aí eles chamavam essa escrita de cuneiforme. Eles iam escrevendo não, iam desenhando, né, fazendo símbolo.
Eles ainda não sabiam escrever, não tinham inventado a escrita naquele tempo ainda não. Depois da escrita cuneiforme, depois vieram os hieróglifos egípcios. O que é isso? Enquanto a escrita cuneiforme se espalhava entre os povos da Mesopotâmia, diferentes sistemas da escrita foram criados em outras partes do mundo. Então, a escrita cuneiforme, a de desenho nas argilas, estava se espalhando. Aí criaram outra forma de escrita, que foi essa hieróglifos. Na África, por volta de 5.000 anos atrás, os antigos egípcios elaboraram um sistema de escrita próprio, com base em símbolos, os chamados hieróglifos. Com o passar do tempo, eles também passaram a usar uma versão mais simplificada da escrita, conhecida como demótica. Olha aqui, ó, para vocês verem o hieróglifo como eram. Estão vendo como eram os hieróglifos? Imagina para entender isso, hein? Eu não estou entendendo nada. E depois, aqui, ó, a demótica como era. Esse papelzinho que se chamava de papiro. Esses papelzinhos que está escrito. Outra invenção importante dos egípcios e que tem relação com a escrita foi o papiro. Esse papel que eu falei a vocês. É um tipo de papel feito com base em uma planta de mesmo nome e muito comum nas margens do rio Nilo. Era uma planta, essa folhinha aqui, ó, que eles estão escrevendo, não é papel não, era uma planta e ela se chama papiro, por isso que o nome dessa folha também se chama papiro. Para a fabricação da folha de papiro, o caule da planta era cortado em tiras bem fininhas. Em seguida, essas tiras eram entrelaçadas na vertical e na horizontal e alisadas, para que a goma da planta unisse as tiras, formando uma folha. Eles pegavam, toravam o caule, aí entrelaçavam assim, ó, um no outro. Assim, ó. Tipo, bora dizer que são dois caules, eles iam entrelaçando assim, um no outro. E depois alisava até ficar bem fininho e elas colarem uma na outra. Depois de secar, a folha de papiro era enrolada em uma vareta e estava pronta para ser usada como suporte para a escrita. Para escrever no papiro, os egípcios usavam varetas molhadas com tinta. Olha como eram feitas. Tá vendo elas sendo entrelaçadas aqui? É um caule. Eles cortavam esse caule bem fininho e faziam isso aqui, ó. Bem interessante, não é? Porque naquele tempo ainda não existia papel não, gente. Eles faziam isso de papel. Agora vamos para a página 104, tá bom? A gente vai conhecer sobre os ideogramas chineses. Outro sistema de escrita bastante antigo foi criado pelos chineses por volta de 4.000 anos atrás. Diferentemente da escrita cuneiforme e da escrita hieróglifa, que deixaram de ser usada, a escrita chinesa permanece praticamente a mesma desde que foi criada. Os caracteres da escrita chinesa são chamados de ideogramas, pois são símbolos que expressam ideias. Para escrever, os chineses usavam pincel e tinta nanquim sobre o papel de arroz. Até os dias atuais, muitas pessoas praticam caligrafia para aprimorar a arte de escrever ideogramas em mandarim, o idioma oficial da China. Olha, essa escrita é tão antiga na China e até hoje eles usam a mesma escrita, estão vendo? Muito interessante, né? Além dos ideogramas, é comum na China o uso do sistema de escrita alfabética, que vamos estudar mais para frente. O inglês, por exemplo, é muito usado nesse país, tanto na comunicação oral como na escrita. Então, lá na China, gente, não só usa o chinês, não. Usa também o inglês. Aqui no Brasil, a gente só usa o português, né? Mas lá eles usam tanto a língua inglesa como a língua chinesa para poder se comunicar uns com os outros. Na página 105, tem os alfabetos com símbolos cuneiformes. Olha só. Cada símbolo representa uma letrinha. Deixa eu segurar aqui para vocês verem melhor. A, B, C, D. Estão vendo? Muito interessante, né? Então, o que é que a atividade vai pedir na letra A? Ele vai pedir para você escrever seu nome, sendo que com esses símbolos. Exemplo, se eu fosse escrever o meu,
Eu ia escrever E, ia fazer esse símbolo. Depois o L, ia fazer esse símbolo daqui. Depois o I, cadê o I? Aqui, ó. E assim eu ia fazer os símbolos, tem que fazer igualzinho, tá? Não tem problema se errar não, mas é bem fácil esse símbolo, não tem nem erro. Aí vocês vão fazer o nome de vocês, só o primeiro nome, tá? Só com os símbolos cuneiforme. Depois, vocês vão para a página 106, letra B. Com um colega, elabore um código de escrita. Vou ler novamente, tá? Eu me confundi aqui um pouquinho. Letra B. Com um colega, elabore um código de escrita usando a tabela abaixo. Faça os símbolos correspondentes a cada letra do alfabeto. É importante que a tabela de cada um de vocês sejam preenchidas com os mesmos símbolos. Lembre-se, o código deve ser secreto. Como não dá pra gente fazer com um colega, não é? Então a gente vai fazer sozinho. Vocês vão criar o próprio alfabeto de vocês. Vocês vão usar para cada letra um símbolo que vocês quiserem. Vê só, vocês vão fazer o próprio alfabeto. Vê que interessante. Agora, depois que vocês fizerem, vocês vão mandar uma mensagem. Vocês vão fazer o símbolo. Aí vocês tiram uma foto depois e me mandam e fazem uma mensagem para mim. Só usando os símbolos que vocês criaram. Quero saber que mensagem é essa que vocês vão me enviar, viu? Já que vocês não podem fazer com um colega, então vocês me enviam essa mensagem. Lembrando, os símbolos tem que ser um símbolo que você quiser. É o seu alfabeto. Aí depois vocês vão para o segundo quesito. Vocês vão ligar cada tipo de escrita à sua imagem correspondente. Vocês vão lá, ó. Tem aqui. Estão vendo? Tem vários tipos de escrita. Vocês vão olhar direitinho, vão voltar lá no texto, dar uma olhada novamente para ver que tipo de escrita é essa. Vocês vão dizer que se são símbolos cuneiformes, se são hieróglifos egípcios, se são ideogramas chineses, vocês vão olhar e vão ligar, tá bom? Aí depois a gente vai para a página 107. A gente vai ver agora a escrita maia. A gente já conheceu vários tipos de escrita, não foi? Agora vocês vão conhecer a escrita maia. A escrita maia é um dos mais antigos sistemas de escrita do continente americano. Esse sistema ainda não foi completamente decifrado, não, porque ele é tão antigo que não teve nenhuma pessoa que conseguiu decifrar ele totalmente, não. Mas sabe-se que ele é formado por mais de 800 sinais e símbolos, que podem representar um som, um objeto, uma ação, uma ideia. Por que isso? Porque esse alfabeto é por símbolo. Porque lembra que eu falei a vocês que não tinha ainda letras antigamente? Então, quando eles queriam falar de alguma coisa, representar alguma coisa, era por forma de desenho, de símbolo. Por isso que esse alfabeto maia é todo representado por símbolos. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Cada quadradinho desse representa um símbolo. Mas como são muitos ainda, e é uma escrita muito antiga, ainda tem símbolos que pessoas não sabem o que são. Bom, aí tem o primeiro quesito. Observe os símbolos da escrita maia. Quais figuras vocês conseguem identificar? Comente com os colegas. Vocês vão olhar essa escrita maia, vocês vão olhar todos os desenhos bem de perto e vão ver se vocês conseguem decifrar que desenho é esse. Eu sei que parece bem difícil, mas pode ser que vocês consigam decifrar que desenho é esse. Olha então, ó, cada símbolozinho e veja se vocês conseguem decifrar. E segundo, em sua opinião, por que a escrita maia ainda não foi totalmente decifrada? Por que vocês acham que ainda não teve uma pessoa que conseguiu decifrar todos os símbolos da escrita maia? Aí vocês vão comentar pra mim. Essa é a página 107, gente, vocês vão copiar no caderno, viu? Não me esqueçam. E encerramos a nossa aulinha de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho das escritas de antigamente, das histórias. Bem interessante, né? E próxima aula tem mais assunto, tem mais novidade, vocês vão gostar bastante. Um beijo, amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de história.